A paz de Cristo, queridos, é com alegria e com satisfação que nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. Se você está chegando agora neste canal, seja bem-vindo. Eu peço que você venha ajudar-nos a divulgar os vídeos para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Eu lembro aos irmãos que nós temos aulas para juvenis com o professor Juninho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa acessar. Se você quiser se comunicar conosco, o e-mail também vai estar na descrição do vídeo. E também para você acessar ao esboço desta aula, eu vou deixar a partir da próxima quinta-feira na descrição deste vídeo. Nós estamos chegando à aula de número 7, que é José, fé em meio às injustiças. O nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo 39, e o verso 2, que diz: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. A verdade prática no enfrentamento de uma crise, a sabedoria divina é indispensável. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 37, versos do 1 ao 11. Eu quero dizer aos amados que aqui no canal nós sempre tentamos trazer uma visão diferente para os irmãos, uma revelação em cima do texto bíblico, da palavra, para que os irmãos possam desenvolver algo a mais em suas classes. Nós quase que não comentamos muito o conteúdo da lição, porque já é um conteúdo muito bem comentado, que fica difícil de a gente trazer algo a mais. Então a gente sempre foca no texto bíblico para que você possa ser abençoado. E mais uma vez eu espero que possa trazer revelações aqui no texto bíblico para que você possa trabalhar na sua classe. O texto que está em Gênesis, capítulo 37, versos 1 a 11, é este texto que nós vamos analisar a partir de agora. O versículo 1 diz que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Então, Jacó, assim como Isaac e Abraão, pela fé, peregrinou em Canaã. E quando você vai para o Novo Testamento e lê Hebreus capítulo 11, lá no versículo 9, você vai ver, versículos 8 e 9, você vê que pela fé Abraão habitou em tendas, junto com Isaac e junto com Jacó, na terra que Deus já havia lhe dito que seria sua. E ele não se desesperou e creu na palavra do Senhor. Nós já falamos isso em algumas aulas atrás. E é interessante que agora eu vejo aqui Jacó também habitando na terra das peregrinações de Isaac. Eu aprendo aqui que nós não devemos abandonar as revelações que nossos pais receberam do Senhor, diretamente do Senhor, através da sua palavra. Jacó estava firmado naquilo que Deus já havia prometido através da aliança a Abraão e a Isaac. E muitas vezes, hoje, nós queremos mudar aquilo que nossos pais receberam do Senhor. Então nós estamos vivendo uma nova geração, nós sabemos que Deus é um Deus de multiforme sabedoria, de multiforme graça, que trabalha de maneiras diferentes, mas nós nunca podemos esquecer aquilo que nossos pais receberam do Senhor. E Jacó faz isso.
ele crê naquilo que Isaque, seu pai, recebeu no Senhor. E assim como Abraão, assim como Isaque, Jacó está também habitando como peregrino na terra de Canaã, na terra que seria sua. Jamais abandone aquilo que seus pais receberam do Senhor. Pode ser seus pais biológicos, podem ser aqui seus pais espirituais, seus avós. Não importa, aquilo que eles receberam do Senhor e que é bom e que é revelação do Senhor através da sua palavra, não mude esses marcos. Jacó trilhou o mesmo caminho que seu pai Isaque, o mesmo caminho que Abraão. O verso de número 2 diz o seguinte: sendo José de 17 anos, e é aqui que vai começar o livro do Gênesis a tratar da vida de José. Quem é José? José é o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. O nome José significa o Senhor acrescenta, ou Jeová acrescenta. E José é um marco na vida de Jacó, porque ele é filho de Raquel, que até então estava estéril, e a vida de Jacó ela é mudada a partir do nascimento de José. Também nós podemos ver na Bíblia Sagrada que após o nascimento de José, Jacó decide sair da casa de Labão e voltar para a terra de seus pais. Então José é um marco na vida de Jacó. O texto também diz, no final do verso 2, que José trazia uma má fama deles, dos seus irmãos, a seu pai. Nós não sabemos se a pedido de Jacó ou não, o certo é que ele fazia isso. E no verso de número 3, nós vemos algo que pode gerar crises na família. Diz o seguinte, verso 3: e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Aqui nós podemos ver uma falha na família de Jacó. Favoritismo. E o favoritismo dentro da família, ele vai causar divisão. Ou seja, Jacó tinha vários filhos, todavia ele tinha um que ele amava mais, que ele dedicava mais atenção, e ele deixava isto claro na presença dos seus filhos. Tanto é que o verso 3 ainda diz que Jacó fez para José uma túnica de várias cores, ou em outra versão diz uma túnica ornamentada. E esta túnica de várias cores, ela indicava liderança, demonstrando o desejo do pai, aqui Jacó, que este filho, que é José, fosse o líder da família. É honra esta que normalmente era do primogênito, neste caso Rúben. Mas Jacó faz uma túnica declarando o seu favoritismo a este filho. Então o clima familiar, que já não era bom, a partir do momento que Jacó fez esta túnica, este clima passa a gerar uma crise. Então a família de Jacó está em crise. Então aqui eu posso ver um conselho que serve para toda a família, para todo pai de família, para toda mãe de família. Você que tem vários filhos jamais deve demonstrar um favoritismo de um ou outro. É certo que tudo que vai acontecer adiante, o Senhor vai estar no controle, mas todavia não era da vontade do Senhor, que houvesse uma distinção na família. O Senhor ama a família é um projeto do Senhor e ela deve viver em harmonia. E o pai e a mãe devem fazer de tudo para que esta harmonia seja presente, para que haja paz na família e jamais distinção. Eu posso ver aqui
no verso 4, então, que há uma repetição dos erros de Isaac e Rebeca. Nós devemos lembrar que Isaac e Rebeca também tinham seus favoritos. Isaac amava mais a Esaú, Rebeca, todavia, amava a Jacó. E esse favoritismo aí gerou inveja, gerou dissensão, gerou intrigas na família de Isaac e Rebeca, e Jacó repete os erros de seus pais. Então nós devemos aprender com os erros dos patriarcas. A seguir, nos versos 5, 6 e 7, nós vamos ver que José tem sonhos. E nós vamos ver também que os sonhos aqui, eles foram revelados fora do tempo. O que José sonhou não era algo simplesmente da sua cabeça, porque dormiu muito tarde, porque dormiu de mau jeito, teve um pesadelo. Não. São revelações do Senhor através de sonhos. Todavia, José, tendo apenas 17 anos, ele se empolga com os sonhos e conta os sonhos a seus irmãos e a seu pai. E nós vamos ver que a revelação dos sonhos fora do tempo, eles geraram sérios problemas para José. Então, eu já queria trazer um conceito que eu já falei em uma outra aula ano passado. Não conte seus sonhos a quem não conhece o seu Deus, pois eles procurarão matar os seus sonhos. Guarde os sonhos que o Senhor lhe deu. Quando realizar-se, todos verão. Se você tem revelações do Senhor para a sua vida, de algo grande que Ele vai fazer, não abra seus lábios precipitadamente, porque muita gente vai tentar matar os seus sonhos. É difícil alguém ajudar a construir algo para que você seja alguém de valor na presença do Senhor. Mas se você abrir a sua boca precipitadamente, pode ter muita gente querendo matar os seus sonhos. Então não conte os seus sonhos fora do tempo. Mas José, sendo um menino, sendo um rapaz novo ainda, ele conta os sonhos. Ele teve 2 sonhos e os 2 ele relata a seus irmãos e a seu pai. E o verso 8 agora diz assim: então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? A revelação do Senhor não é que José iria reinar sobre seus irmãos, mas que ele iria reinar sobre o Egito, que ele seria governador do Egito. O Egito aqui simboliza o mundo. José seria governador sobre o mundo de então. O Egito representava na época a maior potência mundial e José seria o segundo neste reino. Então, e eles entenderam que era reinar sobre eles. Mas não é do desejo de Deus que um homem reine ou domine sobre outro homem, mas sim sobre as coisas que Deus criou e entregou nas mãos do homem, como você vê lá em Gênesis capítulo 1. Eles dizem também: deveras terá domínio sobre nós? Não, o domínio não seria sobre eles, sobre seus irmãos, mas o domínio seria sobre a terra. O que iria acontecer lá no Egito? Haveria, não só no Egito, mas em todo o Oriente, haveria uma escassez. Um tempo em que a terra não produziria frutos. Como que os homens se alimentariam? Então, sendo o governador do Egito, José teria condições de colocar em prática a sabedoria que Deus lhe daria. Então, lá na prisão ainda, José revela os sonhos de Faraó, Deus mostra a ele o que aconteceria, e José agora, ocupando esta posição do alto escalão no governo egípcio,
ele tem o domínio sobre a terra. A terra não produziria frutos, não produziria nada durante 7 anos, mas Deus está dando estratégias a José para que ele tenha domínio sobre a terra. Verso de número 9. Nós vamos ver aqui que ele sonhou outro sonho e novamente ele comete o mesmo erro. Então a lição que fica aqui, eu volto a bater nesta mesma tecla, é que nós aprendemos aqui que os propósitos de Deus revelados precocemente podem levar até a morte. Então não revele aquilo que o Senhor não lhe deu direito de revelar. Nós aprendemos isto até com o Senhor Jesus. Jesus sabia como se esquivar para não morrer fora do tempo. Ora, Jesus veio a esta terra para quê? Ele veio para a cruz. Ele sabia que o seu alvo era a cruz. Ele veio para morrer. No entanto, note nos evangelhos que Jesus sabia que até para morrer ele tinha um tempo. Ele não poderia morrer precocemente. Ele teria que exercer 3 anos e meio de ministério, preparar os seus discípulos. Havia um tempo certo para morrer. Você nota que até quando ele expulsava demônios, e aqueles demônios queriam revelar algo que não era para ser revelado, o Senhor os repreendia, não permitia que esses demônios falassem. Às vezes, certos momentos em que os escribas, fariseus, eles tentaram prender Jesus, Jesus se esquivava porque sabia que não era chegada a hora. Até para morrer, Jesus tinha um tempo. Conosco não é diferente. Propósitos que Deus tem na minha vida, coisas grandiosas que Deus pode fazer através de mim, através de você, e que Ele já lhe revelou, tem um tempo determinado para que aconteça. Todavia, se você começar a abrir os seus lábios para quem não crê, não conhece o seu Deus, pessoas vão começar a tentar matá-lo. O inimigo vai incitar pessoas para que tentem matar os seus sonhos, matar os propósitos que Deus tem para você. Cale-se. Leve a Deus os seus desejos, os seus anseios. Leve a Deus em oração, porque no tempo certo, aquilo que o Senhor falou a você vai se cumprir. Os seus sonhos esses que Deus lhe deu, vão se cumprir dentro do tempo de Deus. Então fica aí o conselho para nós não sermos precipitados naquilo que Deus já nos mostrou, mas que vai acontecer no Kairos, no tempo de Deus. No verso 10, você vê então que José conta novamente os sonhos a seus irmãos e seu pai o repreende. Mas dá a entender, pelo menos para mim aqui, que Jacó repreende a José e diz: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Me dá a entender que Jacó faz isto porque está na presença dos seus outros filhos, apenas para amenizar a situação. Mas Jacó sabia que Deus revelava os seus caminhos a José. Então ele guardou estas coisas no coração. Veja o verso 11. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E você vai ver que Maria também fez isso. Quando o Senhor Jesus, como menino ainda, começou a crescer, a estar entre os doutores, a falar entre os doutores, lá em Lucas capítulo 2, verso 51, diz que Maria guardava todas estas coisas em seu coração. Ela sabia que algo grande iria acontecer, porque o Senhor já tinha se revelado a ela através do seu anjo, lá no capítulo 1 de Mateus. Então, há coisas que nós devemos fechar os nossos lábios e apenas guardar no coração. Bem, esses são os versos
que estão na nossa leitura bíblica em classe, são apenas algumas dicas para que você possa expandir aí e montar a sua aula. Agora eu gostaria de voltar no verso de número 2, que é o texto áureo, 39:2 de Gênesis, que é o nosso texto áureo. Diz assim: o Senhor estava com José e foi varão próspero. Então há uma diferença no homem com quem o Senhor está. Qual é a diferença aqui? O Senhor estava. O Senhor estava com José. Então o homem, a mulher em que o Senhor está junto com ele, há uma diferença na vida dele. E qual é a diferença? É que ele ou ela é próspero. Mas qual é o conceito de prosperidade? O que é ser próspero segundo o padrão hoje? Ser próspero é não ter nenhuma dificuldade. Ser próspero é ter muito dinheiro. Esse é o conceito de hoje. Mas quando nós vamos à Bíblia Sagrada, nós vemos que o conceito aqui é outro. A prosperidade de José não o livrou das injustiças, não o livrou da cova, não o livrou da prisão. José foi massacrado, humilhado, injustiçado. Todavia, a Bíblia diz por várias vezes que ele era próspero. Se você olhar, não vai dar tempo de eu ler, mas no capítulo 39 de Gênesis, então fala que o Senhor estava com ele, que ele era próspero. No versículo 2, no versículo 21, no versículo 23. E lá em Atos capítulo 7, verso 9, Estevão diz que o Senhor era com ele. Os patriarcas, que são os seus irmãos, o venderam, mas o Senhor estava com ele e ele era próspero. Todavia, ele foi para a cova. Todavia, ele foi preso. Todavia, ele foi injustiçado. Então, se você está passando por algum desses momentos, não pense que o Senhor o abandonou. Não pense que você está sozinho. Talvez você tenha enfrentado dificuldades muitas na sua vida cristã. E há certos momentos em que você pensa que está sozinho, que o Senhor já está longe. Não, o Senhor está com você. Não murmure, não reclame, porque se você está vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus, as dificuldades fazem parte desta caminhada cristã. Qual era o propósito de Deus quando permitiu que José fosse vendido ao Egito? O propósito de Deus em tudo isto era a sobrevivência da linhagem messiânica, né? Deus estava a lhes preservar a vida. Por quê? O Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, viria desta linhagem, da descendência de Jacó, da descendência de Isaac. Eu lembro aqui que Judá era um dos irmãos de José, e através dele viria o Messias. Judá, irmão de José, estava ali e precisava ser preservado da fome, porque através dele viria o Messias. Através da linhagem de Judá viria o Messias. Então, você tem que olhar para esse texto e olhar de maneira ampla, a Bíblia toda. Deus estava preservando o seu povo. Haveria uma fome. E se José não estivesse lá, guiado pelo Senhor, esta fome mataria todos os habitantes do Oriente. Então Deus está a lhes preservar a vida. E com esses exemplos aqui eu aprendo que se eu ou você, nós formos vítimas de injustiças, nós fomos vítimas até de nossos irmãos. Quem vendeu José não foram os inimigos, não foram os midianitas, os filisteus, não. Quem vendeu José foi os seus próprios irmãos. Então, se você também tem sido vítima até de seus irmãos, lembre-se que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor pode permitir essa situação para que, através da sua vida, pessoas sejam livres da morte. Seus irmãos, os irmãos de José, o venderam. Mas depois eles dependeram de José. Depois eles reconheceram que sem as atitudes de José no Egito,
Sem aquele período em que José ficou armazenando alimentos durante 7 anos, seria impossível que eles continuassem com vida, porque não havia alimento em nenhum lugar da terra, somente no Egito. O Senhor pode estar permitindo esta situação na sua vida, para que você seja moldado e para que através de você, pessoas sejam livres da morte. Se este vídeo foi importante para você e lhe ajudou na construção da sua aula, divulgue para seus alunos, divulgue para outros professores, divulgue na sua igreja e ajude-nos a compartilhar a palavra de Deus em nome de Jesus.